mais do que uma entrevista, é menos do que um debate. É uma conversa com um contraditório em que, no fim, é mesmo a opinião do convidado que interessa. É um debate em que eu perco sempre. Perguntar Não Ofende é o podcast semanal assinado por mim, Daniel Oliveira, o que não faz chorar. Quase sempre sobre política, às vezes sobre coisas realmente interessantes. Ouça e subscreva em qualquer aplicação iOS, Android, Mixcloud ou no SoundCloud. Vá a patreon.com/perguntar não ofende, conheça as vantagens de ser patrono e apoie financeiramente a produção deste projeto independente. A geringonça não começou com a tomada de posse do primeiro governo de António Costa. Começou com a eleição de Ferro Rodrigues como Presidente da Assembleia da República. Não dando esse lugar a um deputado do partido mais votado, mas a quem conseguiu construir uma maioria, destruíam-se décadas de tradição política, pondo o Parlamento e os acordos que nele se fizessem no centro do sistema. A geringonça correspondeu, curiosamente, mais ao espírito da Constituição do que a tradição abandonada. Nas eleições seguintes, outro acontecimento iria mudar a rotina da Assembleia. A chegada, de uma só vez, de 3 novos pequenos partidos. Um deles, o Chega, iria protagonizar vários conflitos com o Presidente. Em Portugal, e em quase todo o lado, o Parlamento costuma ser a menos popular das instituições democráticas. Associada mais ao conflito que à obra feita, mais ao processo do que ao resultado, a estima que um povo tenha por ele mede a estima que tem pela democracia representativa e o grau de sofisticação da sua própria democracia. Em Portugal, o debate para a reabilitação do parlamentarismo, partindo do princípio que ele alguma vez foi estimado, concentra-se quase sempre em reformas do sistema político e eleitoral. A minha tese é outra, que o Parlamento é popular quando está associado a um espaço onde realmente se tomam decisões e essas decisões correspondem a uma melhoria das condições de vida das pessoas, seja qual for o sistema eleitoral, a proximidade dos eleitos aos eleitores ou até a transparência do processo legislativo. É quando estas duas coisas acontecem que as pessoas se sentem ligadas a quem as representa. E é nessa altura que os melhores escolhem ser deputados, mesmo que isso corresponda a uma perda de salário. A reforma do sistema político não serve de muito sem as reformas políticas, económicas e sociais. No momento em que em muitos parlamentos da Europa surgem e crescem forças antidemocráticas e os sistemas partidários tradicionais se desmembram, falar da democracia parlamentar é falar das nuvens negras que se aproximam. E falar do Parlamento é falar de uma instituição com uma imagem muito desgastada junto das populações. Ferro Rodrigues, para além do caso excepcional de Almeida Santos, que foi líder do PS apenas por 4 meses, foi o primeiro Presidente da Assembleia da República que já liderou um grande partido. No momento em que a geringonça já não existe, em que o novo normal que sairá desta pandemia pondo em risco equilíbrios sociais e políticos que já eram muito precários, vinham ao Parlamento conversar com Ferro Rodrigues. A primeira sessão legislativa do segundo governo de António Costa chegou ao fim, o orçamento suplementar foi aprovado e todos temos a sensação que nos espera um novo tempo histórico. O momento ideal para falar da saúde, ou da falta dela, do nosso parlamentarismo. Muito obrigado, Ferro Rodrigues, por ter aceitado este meu convite. Foi, como disse na introdução, o primeiro sinal concreto do nascimento da geringonça e a sua eleição, a primeira batalha sobre a legitimidade política dessa solução. Que balanço faz da geringonça, desses 4 anos de geringonça? Faço um balanço muito positivo. A maioria que conseguiu resistir durante 4 anos e aprovar orçamentos anuais e viabilizar o programa do governo de António Costa, foi uma maioria que nos momentos decisivos mostrou que estava unida no essencial e nunca se pretendeu que fosse, digamos, um programa comum em todas as áreas, nem isso seria possível, conhecidas as divergências que existem em matéria, sobretudo internacional e europeia, e também naquilo que se refere às finanças públicas entre o PS e os outros partidos de esquerda, mas, digamos, com estas regras do jogo que eram conhecidas à partida, pode-se dizer que foi bastante mais longe até do que eu pensava que fosse possível, porque fazer 4 orçamentos em 4 anos consecutivos, não haver nenhum orçamento retificativo e a situação social ter tido melhorias absolutamente claras, na eliminação de algumas das
coisas que tinham sido postas à boleia da Troika, mas que correspondiam a um programa tradicional da direita portuguesa em Portugal, foi qualquer coisa de apreciável. E, aliás, aproveitando as suas palavras de início, parece-me claro que o Parlamento, nesse período de 4 anos, esteve bastante prestigiado. Chegou mesmo a ter indicadores de prestígio acima do Governo, porque as pessoas sentiam-se retratadas no Parlamento, não apenas socialistas, mas também membros de pessoas que votaram noutros partidos de esquerda nessas eleições, e portanto houve várias vezes, e o próprio Presidente da República sublinhou isso, que o Parlamento esteve em muitas sondagens à frente do Governo, que era um Governo também popular durante estes 4 anos em que melhorou as condições de vida dos portugueses. Agora é evidente que as circunstâncias mudaram substancialmente com esta segunda dose, porque, como disse, não existe uma geringonça tão formal como existiu antes. Nem formal, nem informal. Não se sabe se informal existe alguma coisa. Eu sei que António Costa quer manter a ideia de agarrar os partidos à esquerda, dando a ideia que ela existe, mas ela não existe. De qualquer forma, neste orçamento suplementar houve coisas interessantes, porque o facto do Bloco de Esquerda ter se abstido nas 2 votações era já suficiente para que o orçamento passasse, e ninguém pode saber o que é que o PCP teria votado se o PSD tivesse votado de outra maneira. Quer dizer, está sempre aqui um jogo de marcação. Mas deixa-me já agora fazer uma pergunta. E portanto não se pode saber, não vale a pena sequer especular, porque eu estou absolutamente convencido que, apesar desta solução ser mais forte só aparentemente para o PS, porque tem mais deputados, mas mais frágil em termos de um grupo da geringonça antiga, vai obrigar a um esforço muito maior de negociação durante toda esta legislatura, que aliás já se verificou neste primeiro orçamento suplementar. Mas diga-lhe. Tinha a ver exatamente com a valorização do Parlamento. Na realidade, o Parlamento aproximou-se durante aqueles 4 anos, um pouco do que são os parlamentos no norte da Europa, por exemplo, ou seja, em que o Parlamento é, de facto, a instância de onde nasce o Governo. Aqui, formalmente, isso também é verdade, mas nós sabemos que formalmente é verdade, politicamente não tem sido muito. Pensa que o que aconteceu há 5 anos mudou o paradigma de como se faz política, mudou a forma como o Parlamento se comporta, ou foi uma coisa estritamente circunstancial? Porque, de facto, foi a primeira vez que aconteceu essa... Uma componente circunstancial, visto que nós vinhamos de um período extremamente negativo, com políticas não só aplicadas, mas também expressas ideologicamente, de condenação de uma parte da população, a parte da população trabalhadora, a parte da população mais idosa, a parte da população reformada, e portanto havia um sentimento de que era necessário mudar praticamente tudo, e só era possível mudar com os resultados eleitorais que então houve, com aquilo que se passou, que foi o derrubo do governo de Passos Coelho, que ainda tomou posse e ainda apresentou aqui o seu programa de governo. Já eu era Presidente da Assembleia da República, e que tinha o apoio do então Presidente da República, Cavaco Silva, não é? E portanto, essas circunstâncias são circunstâncias absolutamente excepcionais. Agora, do ponto de vista do exemplo histórico, passou a ser qualquer coisa de mais normal. Acredita que a partir de agora as maiorias parlamentares, mais do que o partido que ganha as eleições, determinarão quem governa? Acho que vai continuar a ser as 2 coisas. Mas há 5 anos não foi, não é? Foi só convém não esquecer que a legislatura anterior, nesta legislatura, como disse bem, houve aqui uma série de conflitos com pessoas que efetivamente não vêm de uma tradição democrática e, portanto... Já lá vamos. Não, estou só a dizer, não vêm de uma tradição democrática, isso parece-me claro, e que utilizam o Parlamento como, digamos, uma mola propulsora para
para outras aspirações de caráter populista. Mas na legislatura anterior houve imensos conflitos, nós já não nos lembramos muito. Começou logo com grandes conflitos. Começar pelo facto de eu ter sido eleito e de ter sido durante vários meses praticamente hostilizado pelas bancadas da direita de uma forma que não era habitual em relação aos presidentes da Assembleia da República. E por isso é que o facto de essa fase ter sido ultrapassada e de na segunda vez que fui a votos ter tido cerca de 80% dos deputados em voto secreto é uma coisa que me dá, evidentemente, um orgulho político grande, visto que muitas das pessoas que me hostilizaram naquela fase não hesitaram em votar em mim nesta segunda legislatura. Falou dos casos, mas da chegada de 3 pequenos partidos ao Parlamento, não é? Portanto, nunca tivemos, que me lembro, acho que nunca tivemos tantos partidos no Parlamento. Já não está, não é? Um já não está. Quer dizer, não está enquanto partido, tem uma deputada não inscrita. Isto criou vários problemas no funcionamento da Assembleia da República. Começou pelo direito a estar em conferência de líderes ou a falar em debates quinzenais. O Parlamento estava preparado para uma composição tão fragmentada? A forma como lidou inicialmente com isto, estava a entender que não, que o seu funcionamento não estava pensado para tantos partidos. Não estava, que teve que haver um esforço grande por parte dos grandes partidos para digamos, não criar um argumentário formal para o combate político a partir desses partidos, mas eu lembro-me que desde logo a questão onde é que se sentavam, a questão de quanto tempo falavam, foram erguidas como grandes questões nacionais que não são, quer dizer, em qualquer parlamento do mundo são resolvidas com rapidez e foi isso que se tentou fazer e acabou por se conseguir. Na verdade houve um problema e resultou também de um problema, que é, na legislatura anterior houve uma certa informalidade na forma como se resolveram as questões ligadas ao PAN, e que tinha só um deputado. Não pensa que esse foi um erro? Isto é a casa da formalidade, não é? Essa informalidade não foi um erro, a informalidade simpática com que se resolveu o problema de um. E depois os outros 3 partidos naturalmente quiseram ser tratados da mesma maneira. Houve uma presença do PAN nas conferências de líderes que ficou expressa. E o direito a falar da Conferência de Líderes ficou expresso por todos de que não constituiria exemplo para o futuro. É evidente que pode-se ditar para a Conferência de Líderes. É só para o PAN. Mas depois, realmente, o deputado André Silva tinha um comportamento extremamente simpático e que toda a gente achava que era e que deveria ter muitos direitos, e foi isso que... Mas o Parlamento não pode funcionar assim, não é? Mais tarde aconteceu com outros pequenos partidos que entraram com um deputado e que, a meu ver, justamente reivindicaram, procuraram ter o máximo possível. Não tiveram o máximo possível porque os partidos que só têm um deputado, como é o caso do Chega e da Iniciativa Liberal, e era o do Livro, não é? Só vão às conferências de imprensa às conferências de líderes quando se trata da marcação da ordem do dia, por uma questão prática, porque eles podem fazer arrastar projetos e não faria sentido não estarem nas conferências de líderes e depois terem que ter um contacto direto com o gabinete do Presidente para arrastar, e portanto mais vale estarem. E portanto neste momento há 2 tipos de conferências de líderes. Há conferências de líderes com e sem estes representantes únicos dos partidos. Tem um problema com o deputado André Ventura? Não, com o deputado André Ventura. O deputado André Ventura é uma pessoa que, do ponto de vista pessoal, procura ter o melhor relacionamento possível com todos os deputados e nos bastidores. Tem uma política nos bastidores, uma política de imagem pessoal bastante conseguida, portanto é muito simpático, trata muito bem as pessoas nos bastidores e portanto não tenho nenhum problema pessoal com ele. Agora, quis no princípio claramente marcar uma zona vermelha em matéria de tipo de discurso político que aqui pode ser feito e o que não pode ser feito, porque não é possível aceitar que haja insultos a outros órgãos de soberania ou a pessoas deste órgão de soberania, e portanto foi isso que de uma forma mais ou menos atabalhoada resultou daquela história da vergonha. Foi muito criticado por causa disso, mas de facto não está a palavra vergonha, apesar de tudo,
dentro da latitude da liberdade de expressão dos deputados, já tinha sido usada por outros deputados, não está dentro dos... Sim, mas o problema é que a forma como foi utilizada foi uma forma de qualificar como de vergonha atos e atitudes e processos de órgãos democráticos e não propriamente deste ou daquele ministro, e por consequência eu achei que era preciso atalhar rapidamente com essa situação. E o que é facto é que essa palavra desapareceu do léxico do Chega. Daqui talvez, mas até tiveram um cartaz aqui à frente da Assembleia da República com a palavra. A minha pergunta é, não acha que deu espaço a André Ventura para se vitimizar com esse tipo de comportamento? Que, sobre essa questão pode haver milhares de artigos de opinião sobre como é que se combate o populismo e estas formas novas mas de populismo. Não sei se isso foi uma direta ou uma indireta para mim. Penso que ignorar, como se tem visto, também não resultou, não é? Houve vários partidos que ignoraram as intervenções, muitas vezes no limite, de André Ventura, e que agora vão a jogo e que colocam questões e denunciam as atitudes do seu partido e dele próprio. E, portanto, julgo que ter sido o primeiro a abrir esse confronto não é uma coisa que me coloque nenhuma espécie de problema de consciência. O Parlamento está preparado para lidar com um deputado que procura incidentes que depois possa reproduzir em redes sociais ou no YouTube sem o escrutínio da comunicação social? Isso não exige cuidados redobrados? Porque essa é que é uma das características quando há um conflito desse género com o deputado André Ventura, é que não está a falar com um deputado que usa os meios que eram comuns, a seguir os jornalistas fazem uma peça sobre aquilo, dão ou não dão importância. Mas aí a responsabilidade, lamento muito dizer, mas é do jornalismo. Não, mas eu não estou a falar do jornalismo, a maior parte das pessoas vê aquilo no YouTube sem passar por jornalistas nenhuns, não é? Não, eu sei, mas os jornalistas muitas vezes também fazem análise daquilo que vêem no YouTube, não é? E há uma espécie de cerimónia, quer dizer, aqui em Portugal há sempre aquela coisa do somos a favor dos pequeninos. Desde o hóquei patins ao futebol até à política. Eu há alguns que sou a favor deles enquanto ficarem pequeninos, quero mesmo que fiquem pequeninos. Esquecendo-se as pessoas que há pequeninos e pequeninos, não é? Pois, mas percebe que as pessoas veem o Presidente da Assembleia da República bem como um árbitro. É deputado de um partido, evidentemente, não é? É eleito entre os deputados, mas um árbitro. E podem ficar com a sensação que é um jogador e não um árbitro. Eu lamento que algumas pessoas possam ficar com essa sensação. Não é isso que se passa regularmente nas reuniões em que o senhor está presente, o senhor com S pequeno, nas conferências de líderes, em que tem um tratamento igual aos outros e até tem às vezes uma posição construtiva para a marcação das agendas e tal, e portanto o relacionamento é um relacionamento normal e sem nenhum particular, a não ser aquilo que cada um considera sobre o que é que o outro representa. Tem consciência que o Parlamento, agora mudando de assunto, tem consciência que o Parlamento não é popular? Eu, como lhe disse, o Parlamento tem momentos em que é popular, mas tenho essa consciência, embora tenha havido realmente aqui um período em que houve uma popularidade grande do Parlamento num período de maior incidência da política comum, da geringonça e do regresso de muitos direitos e de muitos rendimentos à maior parte das famílias portuguesas. Ou seja, quando as pessoas tiveram a sensação, certo, aliás, que o Parlamento tinha uma capacidade de decisão real, não dependendo de indicações do Governo. Pelo contrário, o que aconteceu naqueles 4 anos até era um pouco o contrário, coisa que nunca tinha acontecido na democracia portuguesa e, na minha opinião, não voltou a acontecer nesta legislatura, que é o Governo ficar... Nesta legislatura o Governo fica à espera para saber se as suas coisas são aprovadas, não é a mesma coisa? Sim, porque houve várias propostas aqui, mas o que acontecia negociadas, tanto do Bloco de Esquerda e sempre houve governos minoritários. Foram aprovadas pela maioria. Nós estamos a falar de uma coisa diferente, que é as coisas, o Governo esperava por um processo negocial no Parlamento para tomar decisões, que na realidade... Não foi assim tão cor-de-rosa como isso, né? As coisas nunca são aquilo que parecem, exatamente. Eu sei, eu tenho a presunção, se calhar errada, de perceber as coisas para além do que elas parecem, e sobretudo essas, não outras não. A minha questão é, através de patreon.com/perguntar não ofende, pode apoiar diretamente a produção deste projeto independente. Nunca, por exemplo, um secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares teve a relevância política que me lembre, e não foi pela pessoa que ocupava o lugar, foi pelo lugar. O secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares na legislatura anterior tornou-se uma pessoa tão importante como um ministro,
porque o Parlamento era um centro de debate. E a minha discussão é, se isto não prova que andamos a discutir ao lado, eu já lá vou às reformas, quando nos concentramos nas reformas do sistema político, a questão não tem a ver com a forma do sistema político, tem a ver com o conteúdo do sistema da política. Conteúdo e as questões de forma, do meu ponto de vista. Eu estou de acordo que as questões de conteúdo são mais prementes e fundamentais, e que vamos ter pela frente, perante a gravidade da situação do país, que é uma coisa que convém não esquecer. Portugal vive dos momentos mais graves da democracia portuguesa, certamente. Nós ainda não temos a noção daquilo que vai acontecer, do ponto de vista económico e social, como é que estaremos daqui a 1 ano e meio. E, por consequência, há toda a possibilidade de a imagem e a ideia das instituições políticas poderem ainda resvalar mais, se não houver capacidade de resposta por parte das instituições. E, por isso, tudo aquilo que eram minudências ou pequenos erros políticos ou pessoais nas instituições devem ser tratados com todo o cuidado e com toda a severidade, em alguns casos. Porque os perigos são muito grandes. Nós estamos neste momento sem saber exatamente com que meios é que contamos para podermos recuperar. Quer dizer, toda a gente tem uma certa dose de otimismo, mas, quer dizer, quando se ouve falar alguns dirigentes da Europa, dos 4 países que não querem fazer nenhuma cedência a não ser a troco de reformas, e nós sabemos o que é que esses países chamam reformas. O que chamam reformas é aquilo que se passou no tempo do Passos Coelho, não aquilo que se passou no tempo do primeiro Na realidade, a própria Presidente da Comissão já vai deixar claro que ia haver condicionalismos no dinheiro. Mas condicionalismos podem ser de vários tipos. Nós sabemos que quando vêm da Europa são sempre os mesmos. A palavra condicionalismos em si pode não significar nada. Se o condicionalismo for saber exatamente em que é aplicada a verba A ou a verba B, eu sou a favor do saber, sim, decidir, ser a Comissão a decidir. Ser a Comissão a decidir, não, mas ter uma participação a partir do momento em que há um financiamento grande, ou que pode vir a haver. Muito bem, mas a questão que se coloca é que nada disso se sabe como é que vai ser e quando vai ser. E, entretanto, a situação, não apenas a situação sanitária é preocupante, continua a ser preocupante, como as consequências económicas, sociais e, portanto, financeiras não estão à vista ainda. E portanto, temo que a degradação Temo que as instituições democráticas sofram com isso. Porquê que acha que o Parlamento é sempre o que sofre mais? É sempre aquele Porque é o mais visível, é o que está todos os dias na televisão. Quer dizer, nós quando vemos o Presidente da República ou o Primeiro-Ministro na televisão... O Presidente da República também está sempre na televisão. São pessoas, mas não é a instituição que ali está. É o Marcelo e o Costa. Sim. A Assembleia da República é a Assembleia da República, é o Parlamento, é tudo aquilo que são séculos de combate ideológico contra o parlamentarismo, como disse há bocado, não é? Nós, aliás, estamos agora a comemorar os 200 anos do constitucionalismo em Portugal e, portanto, nestes 200 anos não houve muitos anos de pausa no ataque cerrado ao parlamentarismo vindo dos mais diversos lugares. E porquê é que acha que esse ataque é tão forte ao parlamentarismo? Porquê é que acha que o parlamentarismo é um alvo tão mais do que qualquer outra instituição democrática? Porque é o elo mais frágil do ponto de vista da visibilidade pública, porque aparecem muitas vezes os conflitos entre deputados. É um espaço que vive do conflito, não é? A linguagem que nem sempre é a mais apropriada, e muitas pessoas acham muito chocante que haja trocas de palavras entre representantes do Estado àquele nível. Também se levantam, é mais fácil haver problemas éticos, por uma razão, é mais gente, não é? Sim, e por outro lado são 230 pessoas. Sim. Muitas das quais não estão em dedicação exclusiva e deviam. Já lá vamos.
E, portanto, tudo isso gera a possibilidade de haver uns dossiês que são sempre os mesmos, que regressam à comunicação social de 2 em 2 anos, de 3 em 3 anos. É o dossiê das faltas, é o dossiê das incompatibilidades, é o dossiê do Parlamento como porta de passagem para os negócios privados. Alguns problemas são reais, não é? Vários deles têm todos, aliás, uma parte real. Eu sei que são reais. Agora, houve uma carta que foi mandada por algumas pessoas, uma que foi mesmo parlamentar e outra que quis ser Presidente da República, aliás 2, e outros que têm, não sei quem os elegeu, mas aparecem como representantes da sociedade civil para questões tão importantes como a transparência, a falar em casos concretos, não é? E eu enviei isso imediatamente para a Comissão e espero que venha uma resposta não genérica, mas sobre estes casos concretos. Falemos da reforma do sistema político ligado ao Parlamento. O que é que pensa das propostas de Rui Rio de querer a sociedade civil nas comissões de inquérito e substituir a Comissão Parlamentar de Transparência por um conselho presidido por uma personalidade de reconhecido mérito e maioritariamente composta por cidadãos de reconhecida idoneidade? Eu não estou de acordo, como deve calcular. O Dr. Rui Rio tem a favor dele um ímpeto reformador e como nós percebe que há coisas que têm que mudar no funcionamento das instituições e no funcionamento do Parlamento, mas escolheu, do meu ponto de vista, a pior maneira, que foi reduzir os deputados, os grupos parlamentares, mesmo do seu próprio partido, digamos, a um conjunto de pessoas que não têm nenhuma espécie de... a quem não se pode dar qualquer confiança pelo facto de serem deputados e, portanto, contribui para um desgaste grande do Parlamento com essa proposta, que eu penso que não vai ser aprovada por aquilo que aconteceu na discussão na generalidade. Agora que o Parlamento tem que abrir mais e que... Inclusivamente os métodos de eleição para o Parlamento deveriam ser revistos. Eu isso há muitos anos que não tenho dúvidas. Eu devo dizer que eu faço parte de uma ínfima minoria que desconfio muito da expressão abrir à sociedade civil, porque a gente parte sempre do princípio que a sociedade civil é um sítio ótimo, onde só estão pessoas sérias, ao contrário da política, onde estão pessoas desonestas. E a sociedade civil são interesses. A sociedade civil são interesses contraditórios entre si e menos escrutinados do que o político. A sociedade civil, que é por oposição à sociedade militar. E, portanto, não tem muito sentido. Em princípio, quem está aqui a representar a sociedade civil são os deputados que a sociedade civil elege. Nas comissões, nas audições, há muita presença da sociedade civil organizada, de membros dos sindicatos, das ordens, de tudo aquilo que mexe, das associações, das ONGs, em contacto com os deputados. Diga-me uma coisa, de qualquer das formas... E por outro lado, o facto da televisão do Parlamento transmitir em direto todos os dias, não apenas o plenário, mas várias das comissões e das audições aos ministros, é a forma mais forte de aproximação à dita sociedade que se conseguiu nos últimos anos e que penso que resultou em plano. Estas propostas de Rui Rio não revelam que os líderes partidários não confiam nos deputados que eles próprios escolheram? Mas é que eu acho que isso não é uma característica exclusivamente de Rui Rio. Os líderes partidários tendem a mostrar muito pouca confiança nos deputados que ainda por cima escolheram. Porque, exatamente, quem os escolheu, na maior parte dos casos, foram os líderes partidários e não as populações. Porque o método eleitoral, como sabe, de lista, leva a que muito dificilmente alguém pode ser deputado se não estiver num relacionamento positivo, mesmo que crítico, com o líder partidário. Isso é uma questão que terá que ser revista. Menos dia. Eu não salto já porque ainda quero aqui acabar com as propostas de Rui Rio, portanto já percebi que quer falar, eu vou falar sobre o sistema eleitoral. O fim dos debates quinzenais, com que acabaram por concordar, para meu espanto, devo dizer, não é uma despromoção do Parlamento como espaço de debate político decidido por líderes partidários? Sobre o fim dos debates quinzenais tenho as maiores dúvidas, porque os debates quinzenais já no tempo... Mas já houve um acordo entre os... Não, tenho as maiores dúvidas da sua existência. De passar a haver menos debates quinzenais e mais debates com os ministros em plenário seja mau para a democracia. Tenho dúvidas, porque os debates quinzenais transformaram-se numa operação de
como diria o nosso antigo treinador brasileiro da Seleção Nacional, mata-mata. Sim. Faz parte da democracia. O que não é propriamente uma coisa também muito Mas faz positiva. parte da democracia. O problema, aquele debate existe na sociedade. Os debates que aqui fazem, vão fazê-los nas televisões. Não é bom que os façam no palco. Não tenho uma ideia completamente fechada sobre isso. Mas é que eu acho que por acaso o Parlamento ganhou com a existência de debates. Vestes pelos debates quinzenais, se houver mais debates com os ministros mas são debates técnicos, mas há uma diferença. Com os ministros não são técnicos, são políticos. A questão é obrigar o Primeiro-Ministro a debater quinzenalmente com aqueles de que depende o lugar onde ele está, porque o Primeiro-Ministro não foi eleito, não é saudável para a democracia, mesmo que seja desgastante, como o debate é sempre. Ele debate muito pouco com aqueles que o puseram no lugar em que está, que é o seu próprio grupo parlamentar. Quem o pôs foi o Parlamento enquanto instituição. E no fundo, os debates com os outros partidos têm muito pouco de profundidade, têm muitas vezes só o soundbite. Mas é política, isso é feito na mesma, a questão é ser feito no lugar. Como me diga, não arrasca as vestes nem por uma solução nem por outra, não é uma coisa que me preocupa muito no funcionamento do Parlamento, a existência de debates quinzenais ou a existência de debates mensais com a vinda de ministros ao plenário várias vezes ao ano. Como sabe, as visitas com os ministros não têm um impacto público. Pode ter. E é bom que o Parlamento. Pode ter, por exemplo, se há coisa que é má é que o Parlamento seja visto apenas como. O Parlamento não é só um espaço legislador, é um espaço de debate. Da Educação na abertura do ano letivo. A vinda de uma Ministra da Saúde quando há uma situação de pandemia. Claro, não estou a dizer, uma coisa não impede a outra. A vinda de um Ministro das Obras Públicas quando há, em questão agora, com o relatório também que foi publicado do António Costa e Silva, o regresso da ideia de grandes projetos e de um quadro Costa novo Silva também, para as relações geoeconómicas. Costa Silva também cá veio debater como ministro nomeado eu acho do planeamento. Esta era uma farpa. Do planeamento é que o ministro que tem a seu cargo a gestão de tudo isso e os outros, porque não, debates com mais do que um ministro, até para identificar eventuais fissuras que possa haver por parte da oposição. Eu acho que isso é tudo bom para a democracia. A concentração da vida política na personalidade do Primeiro-Ministro é que me parece errado e parece-me uma herança do antigo regime, para dizer com fraqueza. Acho que deu aí uma grande cambalhota para o fim dos debates quinzenais ser uma herança do antigo regime. É verdade que nós passamos para um sistema, até do ponto de vista eleitoral, em que o que está em causa não são os programas dos partidos, é a imagem do Primeiro-Ministro. Mas isso também conta, e a questão é, integrar nas instituições o debate político que se faz ou deixá-los a ser feitos exclusivamente nas televisões através de... Cada vez menos gente ou de outra forma qualquer. De outras formas. Eu sou a favor da institucionalização do conflito político. Acho que é bom institucionalizar o conflito político. Também não sou contra o conflito político, acho que o conflito político a democracia precisa que permite que haja democracia. Se toda a gente achasse o mesmo, não valia a pena ver Parlamento. Para acabar as propostas feitas por Rio, esta é mais antiga, o que é que acha de deixar cadeiras vazias à proporção de votos? Isso não tem sentido nenhum, porque se fosse uma ideia boa já tinha sido inventada noutro país qualquer. Que eu saiba, não existe nenhuma democracia. E porquê é que acha que não é uma boa ideia? Que as pessoas têm liberdade de votar ou não votar, é uma das primeiras liberdades que têm. Se o voto fosse obrigatório, as coisas poderiam ser diferentes. Agora, o voto não é obrigatório. Portanto, as pessoas, ao não votarem, delegam nas que votam a representação. Também não defende o voto obrigatório, para não? Defende o voto obrigatório? Não. Neste momento não defendo. Não quer dizer que se houver uma deterioração progressiva dos valores da abstenção, isso não tenha que ser discutido. Porque há países que têm o voto obrigatório e que convivem muito bem democraticamente com isso. Por acaso acho que convivem mal, porque dá resultados terríveis, que é pessoas que não querem votar, votam evidentemente no primeiro disparate que lhe aparecer. Portanto, todos os sistemas são maus e todos os sistemas têm virtualidades e têm coisas positivas, portanto não vale a pena fixarmos muito numa Então vamos falar do sistema eleitoral que tanto queria falar. Não queria falar. Não, mas é um tema que eu gosto, onde também estou sempre em minoria, porque acho que nós temos dos melhores sistemas eleitorais do mundo e andamos a querer destruir. Por causa da personalidade. Por tudo.
Portanto, a minha primeira pergunta é: pensa que o sistema eleitoral que temos é o conveniente? Há muito tempo aliás, especialmente António Costa deseja mudá-lo. Eu lembro de entrevistar António Costa quando ele era secretário de Estado ou ministro ou secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares nos anos 90. No primeiro governo de Terres. Entrevistei-o nessa altura, exclusivamente sobre as alterações do sistema eleitoral. Nessa altura vários estudos sobre vários modelos e... Que sistema eleitoral é que defende para Portugal? Bem, eu defendo um sistema eleitoral que permita às pessoas... O alemão, por exemplo? Exatamente em quem é que estão a votar. É aquilo que não acontece cá, não é? As pessoas votam num partido e não fazem-se perguntar quem é que são. Muitas vezes nem o cabeça de lista sabem quem é. Eu também não sei, por acaso sei, mas é por mera curiosidade. Não sei quem é a minha Presidente de Junta e, no entanto, é um voto muito próximo. É evidente que... por acaso sei. Eu defendo a proporcionalidade. Sim. E acho que há métodos em que é possível manter a proporcionalidade com a existência de um círculo nacional amplo e alguma identificação entre eleitores e eleitos no voto representativo ao nível de circunscrições. E, portanto, um sistema misto parece-me adequado. E houve, durante muito tempo, algum consenso nessa matéria. É evidente que os pequenos partidos sempre foram contra. Os pequenos partidos são contra porque ninguém lhes explicou também como é que, através destes... Explicou. Através do Círculo Nacional, pode compensar as perdas em certas circunscrições. Eu acho que essa ideia é uma ideia que parte do princípio que os sistemas eleitorais não influenciam o voto, ou seja, uma ideia que fixa os resultados eleitorais e olha para os seus resultados. O que eu quero dizer com isto é sistemas que têm círculos uninominais e depois círculos nacionais empurram o sistema para a bipolarização, porque as pessoas não raciocinam assim, não olham, não fazem contas, empurra para a bipolarização. Como aliás se vê nas câmaras municipais, as pessoas para as assembleias municipais podem votar de uma maneira diferente e votam da mesma maneira e empurra, como vê nas câmaras, a maior parte das câmaras tem maiorias absolutas. Sim. E, portanto, eu acho que os pequenos partidos sabem que isso cria uma dinâmica... puro empurra claramente para a bipolarização. Esse até do ponto de vista aritmético. Como é o caso do Reino Unido. Mas outros sistemas, como o dinamarquês... Há sistemas muito complexos. O sistema holandês permite escolher, por exemplo, votando em lista. Que não empurram para a bipolarização, pelo contrário, até existe uma multiplicação de grupos parlamentares nos respectivos parlamentos e as pessoas sabem exatamente quem é o seu deputado, que é uma coisa que eu penso que é um ganho para a democracia. As pessoas olhamos para países como o Reino Unido, onde as pessoas sabem todas quem são os seus eleitos. O Reino Unido vive uma crise, e vive há muito tempo, uma crise de credibilidade do Parlamento, uma crise democrática, que não é pior que a nossa, que não é melhor que a nossa, é pior. Embora tenha tido um presidente do Parlamento que era um espetáculo. Era um espetáculo. Não sei se alguma vez foi seu modelo, mas... Não, mas a minha... Eu aqui, se fizesse metade do que ele era morto. Era apedrejado. Agora, a minha, como nós vemos, o Reino Unido é um exemplo de como conhecer os deputados que se elegem não devolve obrigatoriamente a credibilidade ao Parlamento. E a minha questão é... Mas como sabe aqui, aquilo que impediu e ainda continua a impedir que essa questão seja colocada na ordem do dia é exatamente a existência ainda não de uma geringonça, mas de uma gerim, de uma gerim ou de uma gonça, porque efetivamente o Partido Socialista não se pode dar ao luxo de colocar na ordem do dia questões em que sabe que fratura totalmente as relações com os seus companheiros de percurso do Bloco de Esquerda e do PCP. O problema é que o nosso sistema eleitoral, se repararmos, se olhar para o nosso sistema eleitoral, ele tem garantido proporcionalidade, representatividade e estabilidade. Não há muitos sistemas eleitorais que garantam estas três coisas em simultâneo. A representatividade é que é duvidosa. A representatividade garante. A representatividade no sentido de haver... político. Das pessoas se sentirem representadas pelo deputado A ou B ou C. Nos círculos mais pequenos, talvez. As pessoas vou dar um exemplo. Eu já fui candidato por Lisboa várias vezes, mas também já fui candidato por Leiria. Mas deixa-me dar um exemplo, as autarquias. E a relação entre... Quando há menos deputados, há uma relação muito mais direta com as população. Mas eu vou dar este exemplo, as autarquias. As pessoas sabem quem são os presidentes de Câmara, sabem quem são os seus presidentes de Câmara, no entanto a abstenção é superior
às legislativas. O que me leva a ter... Uma coisa é aquilo que as pessoas... A minha preocupação, devo dizer, quando eu dizia que garante estas três coisas, é que num momento que são imprevisíveis, que são estes momentos históricos que estamos a viver, que são um momento muito especialmente exigente para a democracia, não é uma irresponsabilidade querer mudar o que tem funcionado. Eu sei que aqui a minha posição é um bocado conservadora, mas... Eu acho que este não é o momento para fazer essa mudança, até pelas razões políticas que há pouco exprimi em matéria de alianças ou de mini-alianças, se quiser. Agora, que mais tarde ou mais cedo vai ter que se mudar, não tenho grandes dúvidas a esse propósito, porque há que dar resposta também, além do conteúdo, às questões de formato do sistema político, a fenómenos gravíssimos como é o da abstenção. Acha que os deputados recebem de menos? Olá, eu sou a Raquel Marinho e pode ouvir o meu podcast de poesia associado ao Perguntar Não Ofende em opoemaensinacair.pt. Isso é evidente que qualquer deputado lhe responde que não. Sim. Ele responde-me que sim, em off, mas geralmente responde-me que não. Agora, é evidente que há aqui um problema, que foi sempre aquele problema em que eu me foquei. O que julgo que é o grande problema no Parlamento Português é não haver uma diferença muito grande, mas muito grande, entre quem está em exclusividade e quem não está. Porque faz-me uma certa confusão que haja deputados que têm apenas os rendimentos da sua função ao Serviço de Estado e que outros possam ter outras funções, e para isso é que há incompatibilidades e leis que têm sido progressivamente mais duras, mas o que é facto é que a diferença entre o estar sem dedicação exclusiva ou não estar é tão pequena que para quem coloca a questão fundamental no dinheiro que se recebe ou nos rendimentos que se tem, não compensa a dedicação exclusiva. Antes de falar da exclusividade... Portanto, a compensação da dedicação exclusiva devia ser algo muito importante para... Também não agora, porque vamos ter um problema muito grave nos próximos meses e nos próximos anos, e eu tenho tendência, não sou propriamente um otimista militante, mas estou muito preocupado com o que vai acontecer nos próximos anos, e há um conjunto de temas que vão ter que ser adiados da agenda política. Não é difícil explicar de qualquer das formas às pessoas. O Parlamento representa o país, não é? Não é um corpo de elite, representa o país. Não é a mesma coisa do que, por exemplo, os órgãos executivos, onde supostamente se vão buscar, eu tenho muitas vezes esta discussão, o Parlamento não é para ir buscar os melhores nem os piores, representa o país. O Parlamento, antes de mais, é um espaço de representação. O governo não é um espaço de representação, é executivo, portanto as capacidades técnicas das pessoas são relevantes. A minha pergunta é, não é difícil, apesar de eu compreender, olhando para qualquer cargo dirigente, que os deputados comparativamente ganham mal, mas num país onde se ganha tão mal, não é difícil os representantes ganharem, e já ganham muito mais do que o ordenado médio, ganharem muito, muito mais do que o ordenado médio. Aquilo que se caminhou em Portugal foi para, em termos de rendimento fixo, haver essa diferença muito grande, negativa para os deputados em relação a outras pessoas que são nomeadas por governos. Repara uma coisa, há aqui qualquer coisa na pirâmide que não funciona normalmente, porque o Parlamento é quem tem nas mãos o futuro do governo. O governo é quem tem nas mãos o futuro de um conjunto de dirigentes de empresas públicas. E se formos ver, quer dizer, os mais bem pagos são aqueles que estão na segunda derivada. São os membros das empresas públicas, depois o governo... Que tem a ver com isto, que supostamente os deputados têm como função representar o país, não é? Exatamente, mas os deputados... Há deputados que vêm para aqui ganhar muito mais do que ganhavam... Há alguns que vêm ganhar muito menos, outros vêm ganhar muito mais, não é? Se o Parlamento fosse mais representativo da diversidade social do país, a maior parte dos deputados vinha a ganhar mais, não é? Lembro-lhe, por exemplo, que um dos primeiros cortes que foi feito quando da vinda do FMI e da Troika foi aos cargos políticos. Sim. Todos foram repostos, os cortes todos, os reformados, destes, daqueles... Menos os deputados. Menos os dos cargos políticos. Acredita que se os deputados que recebessem mais vinham melhores deputados, ou acha que não há qualquer relação?
vinham mais deputados, que vinham melhores deputados em exclusividade se houvesse um diferencial significativo entre quem está em exclusividade e quem não está. Vamos falar da exclusividade. Defende, já aqui disse várias vezes, ela não cria um corpo de funcionários políticos sem carreira para onde regressar. Bom, mas isso é por isso que existiam... Eu faço aqui uma declaração de interesse. Eu sou contra a exclusividade dos deputados. Eu também tenho sido contra a exclusividade, mas sou a favor... Porque acho importante os deputados não passarem aqui a vida toda e voltarem às suas profissões. De que haja um valor para a exclusividade. Quer dizer, que a exclusividade, sendo uma opção, tenha, digamos, os seus custos, que é a impossibilidade de fazer qualquer outro tipo de coisa, mas tenha também a sua... Portanto, acha que a diferença devia ser maior entre o deputado? Muito maior, porque neste momento é uma diferença que não... Quer dizer, não é por isso que alguém escolhe a exclusividade. É porque não tem mais nada para fazer. Eu vou-lhe dizer uma coisa, eu não sou... tem, possivelmente, outros interesses na vida, não é? Sim. Pois há cargos que têm que ter a exclusividade, como o Presidente da Assembleia. Não queria dizer isso, não percebi que queria dizer a alguém que não tem mais nada para fazer na vida, se não estar aqui, mas não quis dizer. Como é que se faz o equilíbrio que tem a ver exatamente com isto? Ou seja, para garantir... Eu acho mesmo que um Parlamento em que todos os deputados estejam em exclusividade, inevitavelmente será um Parlamento que se eterniza as mesmas pessoas, porque as pessoas, evidentemente, uma pessoa com 50 anos, se fica aqui 12, não tem para onde voltar depois. Isso não depende da pessoa, da vontade da pessoa. Claro, está bem. Depende do eleitorado. O que torna ainda pior. Se o método de eleição for torna a coisa ainda pior. Não vejo que isso seja necessariamente assim. Aliás, eu não tenho a ideia apocalíptica sobre a perda de qualidade do Parlamento. Eu vim aqui nos anos 80, nos anos 90... Eu também não tenho, porque acho que as pessoas fantasiam muito da qualidade que o Parlamento já teve. Nos anos 10. E vi aqui coisas nos anos 80 e nos anos 90 muito piores do que aquelas que vejo hoje. A exceção foi no período logo a seguir ao 25 de Abril. As condições de funcionamento são muito melhores hoje, as condições de trabalho dos deputados também, e portanto houve coisas que não acompanharam suficientemente esta mudança tecnológica que continuamos a viver intensamente todos os dias. Esta história agora das reuniões por teleconferência vai ter que ser regulada, porque, como é evidente, não faz sentido pagar os subsídios de transporte a quem não necessita de transporte para participar de uma reunião, e como se erigiu aqui alguns destes subsídios com uma fórmula indireta de compensar os baixos rendimentos, é uma questão que vai obrigar a uma revisão global de tudo isto. Agora, como eu disse há pouco, debater tudo bem, a teleconferência como é que se pode institucionalizar e com que consequências, mas tenho muitas dúvidas que qualquer medida que seja vista como privilegiando os deputados em relação a outras camadas sociais possa ser tomada num período em que vamos ter um grande sofrimento outra vez, depois de termos recuperado da crise de 2008-2011, estamos outra vez numa situação muitíssimo grave. Como é que, voltando à questão dos deputados que não têm exclusividade, como é que se consegue, agora é o outro lado da coisa, não é? Como é que se consegue impedir as incompatibilidades? É um debate muito difícil por uma razão, porque é um debate onde é muito fácil fazer demagogia e ser pouco rigoroso. Ou seja, eu defendo um forte regime de incompatibilidades, é a única maneira, aliás, como eu sou contra a exclusividade, tem que se definir fortes incompatibilidades. E o regime de incompatibilidades foi bastante endurecido. A minha pergunta é como é que não se chega a uma situação que é ainda pior que a exclusividade, é que de repente as pessoas já não podem nem trabalhar, nem ir trabalhar depois para lado nenhum, não é? Admito que seja um problema que tem que ser visto no contexto de uma revisão global de tudo isso, mas como lhe digo, Mas acha que há um clima, não estou a falar neste preciso momento. O que eu acho que é urgente é aproveitar a parte boa
entre aspas, desta epidemia, desta pandemia, que foi o funcionamento e a existência de reuniões sem necessidade de grandes deslocações, através do teletrabalho e da teleconferência, e regular isso. E eu vou propor como um primeiro trabalho para arranque da segunda sessão legislativa, através da Conferência de Líderes, que isso se possa vir a fazer, para ter resultados nessa... Para regular, para passar a haver partes... Sim, passar a haver regras, porque isto foi tudo improvisado, não é? Imagino que não debates plenários, não é? Não vai fazer debates plenários devido à conferência. Não, ninguém estava à espera do que acontecesse a pandemia que aconteceu e que tivesse as consequências que teve. Mas quando está a falar de teletrabalho, está a falar quê? Por exemplo, algumas reuniões de comissões? Sim, há reuniões de comissões que hoje em dia já os deputados entram por teleconferência. E isso não está regulado? Há reuniões de plenário em que podem entrar por teleconferência os deputados que estão nos seus gabinetes e que não podem estar no plenário, porque no plenário só podem estar no máximo de 121, portanto que é praticamente metade, ou os deputados das regiões autónomas que, por motivos de dificuldade de deslocação ou porque há quarentenas, como aconteceu em alguns períodos na região autónoma dos Açores, não vinham aqui ao continente. E, portanto, mas tudo isso vai ter que ser regulado. Não acha que há de qualquer das formas, nas medidas preventivas, nos períodos de nojo e tudo mais, um excesso de zelo que afasta pessoas da vida política? Estou a falar de todas as... Em relação ao quê? Às máscaras, por exemplo? Não. Eu refiro-me às... É isto que estamos a falar. Ou seja, de todas as medidas preventivas, não refiro às medidas preventivas em relação à promiscuidade, etc, que há o risco de estarmos a entrar numa fase de excesso de zelo, que impede que muita gente se queira meter na política. O que me aparece não são críticas dos deputados ao excesso de zelo, mas sim críticas da chamada sociedade civil. Estou aqui eu para fazer... Composta por vários personagens que são eminentemente entes políticos, a esse tipo de pseudo-promiscuidade que existe no Parlamento entre pessoas que são de gabinetes de advogados e que estão em determinadas comissões, e é por isso que isso tem que ser apurado. Cada vez que há uma denúncia concreta, tem que ser apurada. E é isso que eu... A minha pergunta era exatamente no sentido inverso do que costumam fazer. Mas eu, no sentido inverso, não é uma das razões porque faço entrevistas, é para fazer perguntas de forma inversa. Não vejo que haja um grande movimento, nem sequer dos próprios deputados. Há alguns deputados que, até com muito brilhantismo na sua escrita, como o Sérgio Sousa Pinto, se têm manifestado em relação a esses excessos, mas são minoritários. Durante a pandemia, o Poder Executivo tem concentrado muitos poderes legislativos. Há até quem defenda que o tem feito por vezes de forma abusiva. Não pensa que a Assembleia da República está a prescindir demasiado dos seus poderes nesta fase? Bom, tudo aquilo que tem sido feito de acordo com a lei. Há quem diga que não. Pois, há quem diga que não, mas aqui dentro da Assembleia, até agora... Ou seja, que o Governo já se envolveu, digamos, em coisas de direito penal que não tem poderes. Se fizesse um balanço da tendência maioritária que existe na Assembleia da República, eu acho que é mais no sentido de haver mais restrições e mais cuidado e mais luta contra a pandemia e contra o surto do que menos. A questão é o que é que prescindimos do caminho. Os instrumentos, como sabe, são instrumentos desiguais, porque o instrumento em que a Assembleia da República está diretamente ligado, e o Presidente da República e o Primeiro-Ministro e o Governo, é o instrumento único que é o Estado de Emergência. E o Estado de Emergência foi aqui aplicado durante 3 vezes, durante um ano e não incomoda que tenha sido no seu turno que foi aprovado o primeiro Estado de Emergência na nossa história? Não, porque, quer dizer, eu percebi-me que o poder político não se incomodou muito em aplicar. Eu mantive uma certa prudência e uma certa distância no Conselho de Estado que precedeu, mas depois percebi claramente que era a única forma, aliás, de evitar que se pudessem colocar questões de legalidade e de constitucionalidade a um conjunto de medidas que eram absolutamente imprescindíveis. Tenho todas as dúvidas sobre a argumentação apresentada pelo Presidente da República. Não, mas quero confrontá-las, confrontá-lo com
com elas, sobre a ideia de um estado de emergência preventivo. Considero, aliás, uma forma bastante ligeira de olhar para um instrumento que eu acho que deve ser visto como grave, radical e evitável até o último minuto. Sim, mas não foi. Naquela altura já não foi apenas preventivo, porque já foi assim que ele o anunciou. Podemos vir a precisar. Estávamos com sinais claros de que não se tomarem certas medidas havia um perigo de crescimento exponencial. A questão é se era preciso o estado de emergência para as tomar. E que era preciso o estado de emergência para as tomar. Porque apesar do chamado bom comportamento das famílias portuguesas... Estava a tomar quase todas as medidas em Lisboa que tomou durante o estado de emergência sem estado de emergência. Não, quer dizer, não há comparação. Quase todas. Não há comparação possível com o que se viveu em Lisboa no estado de emergência e com o que se vive agora. Agora, há uma série de freguesias que estão confinadas, mas que não têm a dureza do estado de emergência. Fui uma vez de minha casa à Presidência da República jantar de carro, a guiar o meu carro, sem segurança, sem nada, e lembro-me que contei os carros que se cruzaram comigo, de Almocegema até Belém. Isso não é lei. Cruzei-me com 15 carros. Mas isso não é lei, não fez o estado de emergência para as pessoas confinarem, porque não havia ninguém a obrigar as pessoas a confinar-se. Fez o estado de emergência para tomar não sei quantas medidas em relação ao espaço público, continua a tomar em vários sítios. Houve muitas pessoas que manifestaram as suas dúvidas, eu próprio, na altura em que houve esse conceito de Estado. Mas depois de ser votado o estado de emergência, e como sabe, no primeiro estado de emergência foi praticamente, já não me lembro se foi unânime ou se apenas houve um voto contra. Eu não sei, acho que o PCP se absteve. Mas aliás, eu absteve-se que eu escrevi, aliás, que me sentia representado pelo PCP. Nenhuma oposição. Pois, mas é que eu acho que isso é preocupante. Vou dizer uma coisa, acho muito preocupante. Eu acho que é preocupante, é a pandemia que temos. Eu não vou facilitar desse ponto de vista. É preocupante por uma razão. Uma medida tão radical como o estado de emergência, tão radical que nunca foi implementado em Portugal em toda a democracia. Foi durante o vírus. Não foi estado de emergência. Não foi estado de emergência. Só na zona de Lisboa. Foi estado de sítio. Foi estado de sítio, não foi estado de emergência. Não havia Constituição. Pronto. A minha, e está a falar do 25 de novembro, de um golpe de Estado. A minha questão. Não, de vários. Vários, sim, aquilo era. Na altura nunca era só um. A minha dificuldade é exatamente sentir que num momento de grande alarme social o nosso sistema político não tem dentro de si capacidade de pelo menos resistir durante 10 minutos a medidas mais musculadas. E isso deixa-me muito preocupado sobre a nossa democracia, porque poderemos viver. Eu não tenho essa Imagino visão, que se fosse o 11 de setembro em Portugal, nem quero imaginar o que é que se teria feito se houvesse 11 de setembro em Portugal, provavelmente muito pior do que se fez nos Estados Unidos. Bom, esperemos que não nunca aconteça. Mas eu também tive dúvidas, mas a partir do momento em que o estado de emergência foi posto em marcha, eu acho que foi fundamental para que nós não tivéssemos aqui um desastre nacional muito maior do que a crise que neste momento vivemos. Disse que não hesitaria, agora vou sair do Parlamento e destas situações, vamos falar de política da atualidade, disse que não hesitaria em votar em Marcelo Rebelo de Sousa. Como é que ouviu as declarações do seu camarada Pedro Nuno Santos sobre as presidenciais? Como normais, quer dizer, o PS é um partido aberto. Aliás, não venha com a conversa do partido plural. Que é um partido está bem, mas não pode ser uma resposta para tudo. Ao contrário de outros, é um partido plural. Agora, como é que viu dentro de um partido plural, como é que viu as declarações do Repara uma coisa, nada disso é novo. Nós tivemos até um momento em que já tivemos vários momentos. Não, novo é quando o Partido Socialista a apoiar um Presidente da República. Já tivemos vários momentos em que as duas figuras principais duas das figuras principais do Partido Socialista apoiaram candidatos diferentes, a começar pelo tempo do general Ramalhianes e do apoio de Salgado Venha e de Mário Soares estar no outro lado. Agora a minha pergunta depois tivemos Manuel Alegre contra o Mário Soares. Portanto, eu julgo que isso faz parte não é sobre a normalidade. É a normalidade. Da lógica do Partido Socialista. Eu não é como é que reage ao facto de ele ter feito.
Qual é a sua opinião sobre o conteúdo do que ele diz? Sobre o conteúdo do que ele diz, quem tem que falar é o Pedro Nuno Santos, porque eu tenho admiração e respeito, mas que não estou sempre de acordo com... E não está, neste caso? Neste caso não estou, porque, como eu lhe digo, bem, em primeiro lugar, falando do passado, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, teve um papel essencial na capacidade que a Geringonça teve de virar o jogo e de inverter um conjunto de medidas que tinham sido tomadas. Se tivesse tido uma atitude semelhante ao seu antecessor, teria dificultado muito e teria possivelmente posto em causa a continuidade, por pretexto sempre, de uma solução como esta durante 4 anos. Primeiro ponto. Segundo ponto, com a mudança substancial que houve, em que os partidos que estavam no governo passaram todos para a oposição e os partidos que estavam na oposição passaram todos a fazer parte, pelo menos indiretamente, do governo, era absolutamente necessário em Portugal, naqueles 4 anos, que em Belém estivesse alguém capaz de lançar pontes para o resto do eleitorado que se sentiu, digamos, fragilizado e diminuído com as mudanças que existiram. Um eleitorado que existe em Portugal, do centro-direita, e que tem um peso histórico muito grande na democracia portuguesa. E isso foi conseguido. O facto de haver um Presidente da República que representa mais esse eleitorado e um facto de haver um Primeiro-Ministro que representava a outra parte permitiu que o país estivesse mais unido do que estaria de outra forma. E em relação ao futuro, eu julgo que estamos metidos numa crise muito grande, com uma grande gravidade do ponto de vista social, económico, financeiro. Isto também nunca mais acaba, a história da pandemia, e não se sabe um conjunto de coisas que são absolutamente vitais, que se deviam saber já e que não se sabem. Por exemplo, se há imunidade, se não há imunidade, se há imunidade de grupo alguma vez ou não, ou se é uma loucura, até o papel dos assintomáticos na capacidade de multiplicação da doença, ou que já é ouvido do 0 ao infinito, desde que não tem papel nenhum, até o papel é que tem são os mais perigosos. Quer dizer, há tudo isto. Bom, e portanto, e o que vem aí em termos económicos e sociais é extremamente grave. É importante que haja capacidade na Presidência da República e no Governo de enfrentar, e eu digo enfrentar no duplo sentido, a União Europeia, para que haja respostas que sejam respostas verdadeiramente solidárias e concretas, e não apenas palavras, e portanto penso que a estabilidade política nos próximos 4 anos é essencial, e a estabilidade política, para mim, passa por termos o mesmo Primeiro-Ministro e o mesmo Presidente da República. Mas, portanto, é uma questão de resposta a uma situação muito grave. Mas isto não vai completamente ao arrepio da lógica que presidiu a Geringonça, que António Costa foi reafirmando, que era a ideia de que era fundamental para a democracia haver 2 blocos, um bloco de esquerda e um bloco de direita, mesmo que esse bloco da esquerda saia derrotado. A mim parece-me que o Partido Socialista tem medo de perder umas eleições. Estamos a falar do Governo e não da Presidência da República. Deve haver 2 projetos de Governo. A Presidência da República não é a política. Não, mas quer dizer, a capacidade de intervenção... O Presidente da República só é Presidente da República de todos os portugueses depois de ser eleito, não antes. É a bomba atómica. Eu fui dos primeiros a perceber e a dizer que, a haver alguma crise na Geringonça, não seria de responsabilidade de Belém, seria se não houvesse entendimentos no Parlamento, e portanto foi isso que aconteceu. As relações pessoais contam um pouco para isto, mas eu efetivamente conhecia mal o Presidente da República, passei a ter uma excelente relação pessoal com ele, e até agora tudo tem funcionado muito bem entre o Parlamento e a Presidência, e não vejo nenhum motivo para que haja uma candidatura para marcar posição, para levantar uma bandeira. Mas isso conta em democracia? Isso conta em democracia? Bom, mas é que nós estamos numa situação que é uma situação, já era antes da pandemia, uma situação grave, em que era necessário termos um conjunto e um sistema de alianças inovador, capaz de unir mais o país, e acho que é fundamental que, para além do debate político e da contradição que se faz aqui no Parlamento, haja capacidade de união nestes 4 anos que aí vêm. Deixe-me pôr assim, eu acho que correm o risco de, com o apoio a Marcelo Rebelo de Sousa, contribuir para a degradação do sistema político em vez de fazerem o contrário.
porque estão a criar uma clivagem que é dentro e fora do sistema, com um candidato que agrega todo o espaço político do centro, facilitando a vida a André Ventura e oferecendo nas presidenciais a rampa de lançamento para as legislativas, pondo a possibilidade de ele ser o segundo mais votado. Ou seja, ao escolherem... Não tem uma obsessão pelo deputado do André Ventura, que me leva até ao facto de ter que fazer opções por causa do deputado do André Ventura. Não é por causa do André... Era só como faltava. O deputado André Ventura é aqui circunstancial. Não, o que é circunstancial, isto que eu estou a falar está acontecendo em toda a Europa onde não há André Ventura nenhum. Por exemplo, Emmanuel Macron destruiu o sistema partidário francês e fez implodir, exatamente uma lógica de juntar todo o centro, fez implodir o sistema eleitoral francês, que hoje está obrigado a escolher entre todo o sistema democrático ou a extrema-direita. Parece-me que vocês estão a contribuir para isso. Vocês não, porque a minha opinião é absolutamente... Eu sei, quando eu estou a dizer vocês, não, é o Presidente da Assembleia da República... Eu estou convencido que o Partido Socialista não vai apoiar nenhum candidato e vai deixar liberdade de voto aos seus eleitores. Os eleitores do Partido Socialista não é a primeira, engano que é a terceira ou a quarta consecutiva que o fazem. Exatamente. Isso também não é esse problema crónico do Partido Socialista em apoiar candidatos não me parece, não me parece que seja tão anormal assim. É o único partido. Aliás, se for ver bem, o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa também não é propriamente alguém que tenha surgido das fileiras do PSD de então para ser candidato da Presidência da República. É tão das fileiras do PSD que foi líder do PSD. Apareceu como um candidato claramente independente e até renunciando aos apoios partidários durante toda a fase da campanha eleitoral. E, portanto, é um candidato de direita. O Ferro Rodrigues vai apoiar um candidato de direita à Presidência da República. Tem dias. Não tem dias. É um candidato claramente constituído ao centro-direita. É um candidato que tem tem mais dias Rui Rio do que Marcelo Rebelo de Sousa. Tem uma educação e uma formação claramente de direita, mas que tem conseguido em momentos muito concretos ter uma atitude que infelizmente muitas vezes não vejo em muita gente de esquerda. A sua liderança do PS foi interrompida, e estamos a chegar ao fim, a sua liderança do PS foi interrompida por uma triste novela judicial, que não vamos aqui falar, que destruiu a vida de pessoas que nunca foram sequer julgadas. Guarda a amargura dessa experiência e da forma como ela acabou, da sua liderança do Partido Socialista? Sim, mas quer dizer, acho que as pessoas têm que ultrapassar as circunstâncias mais graves que se vive numa vida política ou numa vida em geral, não é? Passaram 17 anos sobre essas questões, eu não me esqueço de nada, lembro-me perfeitamente das atitudes que foram tomadas por uns e por outros, e lamento muito que para algumas pessoas, como é o caso do Paulo Pedroso, tenha sido, digamos, irreversível a perda que o país tem, pelo facto de ele ter abdicado de ter uma atitude política partidária ativa. Mas pode ser que daqui a uns anos ele ainda é suficientemente novo para poder voltar às elites e ter um futuro como merece. No seu caso, acha que acabou, a sua liderança acabou, agora não refiro, isso marcou o fim da sua liderança? Sim, mas repare, não marcou o fim da minha liderança. Sem nunca ter chegado a ir a votos pela segunda vez, não é? Não marcou porque isso foi tudo em 2002, 2003, e eu em 2004, como secretário-geral do Partido Socialista, obtive o melhor resultado de sempre do Partido Socialista nas eleições europeias, e as pessoas sabiam muito bem... Mas não chegou às legislativas? Não cheguei às legislativas porque o Sr. Presidente da República entendeu naquela altura que era melhor dar posse ao Primeiro-Ministro Santana Lopes, e como eu tive a ocasião de dizer, eu tinha sido eleito num combate, aliás, muito interessante e muito vivo, e que se tivesse durado mais 15 dias, não sei o que é que podia ter acontecido, contra o Dr. Durão Barroso, com votos, que se for ver o número de votos do PS nessa eleição em que perdeu, foram muitos votos, e como se dizia antigamente, não era pago para fazer oposição ao Dr. Santana Lopes, não fazia parte do meu equilíbrio político e emocional pensar que iria fazer oposição ao Dr. Santana Lopes. Responda claramente a esta pergunta. E portanto disse boa noite e boas festas, mas não foi por causa do que se passou no caso 2 anos antes, porque eu depois tive essa grande vitória nas europeias em 2004. E se tivesse ficado, podia-nos ter poupado a José Sócrates, mas isso é apenas
o Daniel que está a dizer. Para terminar, vai recandidatar-se a deputado nas próximas eleições? Já ficou claro que desde sempre que era a última vez que estaria aqui no Parlamento, em qualquer circunstância. Acho que também, quer dizer, é preciso também dar alguns exemplos de sair e não apenas de querer entrar. Portanto, vai abandonar a vida política? Sim, a vida política institucional, evidentemente. A política nunca se abandona, sobretudo quando se está na política desde os 16 anos, não é? Que é o meu caso, e portanto, desde 1967 que o meu pensamento é um pensamento político diariamente, e portanto... Eu refiro-me a política institucional. Já passaram mais de 50 anos, não é? Agora, a política institucional, estar no Parlamento, em qualquer cargo governamental, noutros cargos de natureza política, não faz parte dos meus horizontes. Pretendo, enfim, se o Covid deixar, gozar estes últimos anos mais próximo da família e dos meus netos, que já são muitos, e estar presente sempre que for necessário neste ou naquele combate, nesta ou naquela causa, mas sem uma participação tão intensa e tão cotidiana. Muito obrigado por ter aceitado. Obrigado, Daniel. Este meu convite. Gosto muito de debater consigo, sobretudo quando não temos a mesma opinião. É, os melhores debates sempre. Muito obrigado. Nós regressamos para a semana com outro convidado. Este episódio teve a produção de João Martins, pesquisa de Filipe Avala, música de Mário Lajinha e ilustração de Vera Tavares.